Eu gostaria de convidar você para você abrir a sua Bíblia, as Sagradas Letras, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu gostaria de pedir para você ficar em pé para a gente fazer essa leitura. A partir do verso 20. Aqui é uma declaração daquilo que Lucas escreveu. Ele disse assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à ilha, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia, o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, 40, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Ajuda-nos neste tempo de meditação, e que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa trazer a revelação desta palavra ao nosso coração, ao nosso entendimento, e o Senhor possa incutir dentro de nós, inculcar dentro de nós a Tua palavra, e que nós possamos viver direcionado e iluminado por ela, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema desta mensagem é: Deus continua incendiando sarças. Antes de a gente adentrar mesmo, eu estudando, observei que a sarça, ela descreve um arbusto espinhoso, de folhagem marcante, dependendo da espécie dessa sarça.
existe uma sarça que ela é denominada sarça ardente. Não sei se ela foi denominada por causa desse episódio de Moisés, mas há uma sarça denominada sarça ardente. A sarça ardente é a mais famosa pela sua beleza outonal, quer dizer, no outono ela tem uma variação de cor. Essa sarça, denominada sarça ardente, certamente ela foi por causa do episódio bíblico. Essa sarça é um arbusto lenhoso e ela pode atingir de 3 a 4 metros e meio. A folhagem dessa sarça é verde no verão e muda para o espetacular vermelho fogo roxo no outono, dando o nome à planta, sarça ardente. Ela muda de cor no outono. Nos meses de maio a junho, manifestam-se as flores, que são pequenas, só que elas são verdes amareladas, discretas. Os seus frutos são cápsulas vermelho alaranjadas, atraentes para os pássaros, mas venenosa para os humanos. Então, os pássaros se apreciam, mas os homens, ela é venenosa para os homens. Uma sarça em si, ela não chama a atenção. Essa sarça relatada no texto bíblico, antes de ser incendiada, antes dela pegar fogo e não se consumir, também não chamava atenção, principalmente por causa dos seus frutos. Está dando fruto, quieto, é venenosa, é o fruto venenoso. Então ninguém se interessava, então ela não chamava atenção. Essa sarça relatada pela Bíblia, ela não era muito robusta e nem bonita. Essa sarça era apenas um arbusto qualquer, como outros milhares que estavam espalhados pelo deserto. A sarça era seca, espinhosa e irrelevante aos olhos humanos. Nada sugeriria que algo sagrado pudesse acontecer ali, até que veio o fogo, e aí mudou a história. A sarça teve a sua história mudada por causa do fogo. Entenda uma coisa: foi o fogo que parou Moisés, o que fez ele aproximar da sarça. Ele não foi atraído pela sarça, mas pelo fogo que estava na sarça. Foi o fogo que transformou o comum em sagrado. Ele diz: descalça os teus pés, suas sandálias, porque o lugar que você está pisando agora é santo. Saiba que a sarça continuava sendo o que sempre foi, sarça. Ela não mudou, ela continuou sendo sarça. Só que agora a sarça estava carregando a presença de Deus. Guarda isso no seu coração, essas coisas que você está ouvindo, por favor. E tudo isso aconteceu. Diz muito sobre Moisés e também a cada um de nós, e não a sarça em si. Quando Deus começou a falar, atraiu Moisés por causa do fogo que queimava a sarça, mas não consumia a sarça. Deus estava mostrando para Moisés quem ele seria: uma pessoa comum, que não estava mais chamando a atenção porque ele estava no deserto,
mas que quando a presença de Deus se manifestasse na vida dele, ele seria uma pessoa que as pessoas olhariam para ele e diz: quem é esse homem? A igreja do Senhor, ela precisa ser como uma sarça, e o Senhor incendiar a igreja. Ninguém dá nada pela igreja, mas quando a presença do Senhor se manifesta pelo fogo, essa sarça queima e as pessoas olham o que está acontecendo naquele lugar. A sarça precisa queimar. Esse detalhe foi o que foi mais do que um fenômeno visual. Foi uma revelação da glória de Deus naquele lugar. Pega a visão. A presença de Deus nunca destrói o frágil que Ele decide usar. Deus nunca destrói o frágil. Mesmo que as pessoas, você é fraco, você é um fraco, você é isso, você é aquilo. Quando Deus que deseja usar, Deus não destrói esse fraco. Deus reveste. Deus inunda, Deus enche, Deus se apodera, e você não é destruído, você é revestido de autoridade, de poder, de graça, de unção, por causa do fogo que queima. O que era para virar cinzas se tornou um altar. O que era desprezível se tornou canal de voz de Deus. Moisés foi chamado, apesar da sarça. Ele não foi chamado por causa da sarça, mas a partir dela. Deus começou a queimar a sarça e atraiu Moisés. O fogo atrai. Se você tiver a unção de Deus, o fogo do Espírito Santo na sua vida, você atrai pessoas. As pessoas vão olhar para você e dizer: o que está acontecendo diferente? É a sarça que está ardendo, que está queimando, mas não está consumindo, está revestindo, está aumentando a sua capacidade de unção, de graça, de autoridade sobre todas as coisas, e o nome do Senhor é glorificado. Moisés foi chamado não por causa da sarça, mas a partir da sarça, por causa do fogo. Moisés foi chamado a partir da sua condição de vaziez. Ele perdeu, ele fugiu, ele cometeu um crime em defesa do seu co-irmão. Ele estava vazio, estava no deserto há 40 anos. Mas Deus não tirou os seus olhos da vida de Moisés. Moisés foi chamado apesar da sua fragilidade. Você sabe qual é o seu nome? Você pode dizer o seu nome e diz: Deus vai estar me chamando. Fala o seu nome e fala assim: Deus vai estar me chamando, apesar da minha fragilidade. Deus não quer olhar se você não é capaz. Deus quer capacitar você. Se você se sente sem condições, Deus quer te dar condições. Deus quer atrair você para Ele, porque Ele tem uma missão para você. Essa vida que às vezes nós vivemos, uma vida de mesmice, nada acontece, é uma coisinha ali, outra coisinha aqui, e parece que o tempo está passando e você não produz nada, não tem resultado de nada. Alguma coisa precisa acontecer. Moisés estava lá 40 anos naquele deserto e nada acontecia. Ele se casou, teve lá seus filhos, mas nada acontecia. Era uma coisa contínua, mesmice. Parecia que não tinha nenhum sentido. E de repente Deus disse: agora eu vou usar você, mas antes de usar eu vou atrair você. Se você quer ser usado, deixa Deus te atrair.
Deus chamar a sua atenção, porque senão as coisas elas vão acontecer. E Moisés tinha dito para os irmãos dele que ele seria usado para salvar os irmãos, ele não sabia como. E quando ele falou isso, ele cometeu esse crime, e aí ele foi olhado por um daqueles que estavam lá, dos judeus. Ele fugiu. Então aquela expectativa que estava em Moisés de que ele ia salvar os seus irmãos, seu povo, caiu por terra. Ele fugiu para longe. 40 anos se passaram. Havia no coração de Moisés uma frustração. Talvez Moisés estivesse decepcionado consigo mesmo. Eu fui defender alguém e agora não. Como é que eu vou salvar os meus compatriotas? Como é que eu vou salvar aquele povo? Eu estou fora, eu estou longe. Mas Deus preparou Moisés no castelo, no palácio, e começou a prepará-lo no deserto. E às vezes a gente sai do palácio e a gente vai para o deserto, porque não tem outra alternativa. E aí Deus começa a trabalhar em você, no seu deserto. Existem coisas que Deus não faz no palácio, só no deserto. Porque no palácio você não percebe, você se distrai, mas no deserto, qualquer coisa vai lhe chamar a atenção. Se Moisés estivesse no palácio e lá no canteiro, lá no pomar do palácio, tivesse alguma coisa diferente, a sarça queimando, talvez ele nem percebesse. Mas foi no deserto que o fogo queimou aquela sarça, começou a queimar naquela sarça, e uma voz saiu daquela sarça que era o anjo do Senhor e chamou a atenção dele. Quantos desertos você já passou? Quantos desertos você já viveu? E qual deserto que Deus está preparando para chamar a sua atenção? É no deserto que a gente pensa. É no deserto que a gente analisa. É no deserto que a gente faz as contas. Por que eu não fiz isso? Moisés talvez, meu Deus, por que eu matei aquele homem? Por que eu acho que atrapalhei tudo? Pensei que eu estava sozinho, não vi ninguém, mas tinha alguém observando. Saiba, procure andar certinho, porque se ninguém estiver vendo, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus quer incendiar. Levante a sua mão direita assim, por favor. Deus está te chamando a partir da sua vaziez, a partir das suas limitações, a partir da sua fragilidade. Deus está te chamando para entregar uma responsabilidade, uma missão. Entenda isso. Deus quer incendiar o seu coração e transformar o seu coração como uma sarça ardente, e o Senhor estará fazendo de uma forma, usando você de uma forma sobrenatural, poderosa, e o nome do Senhor sendo glorificado. Entenda, Deus não tirou Moisés do deserto para falar com ele. Deus foi ao deserto e falou com Moisés. Deus não tirou Paulo da masmorra. Ele foi na masmorra para falar com Paulo. E às vezes a gente fica assim: Senhor, fala comigo, me tira daqui e fala comigo. Não, Deus quer falar com você onde você está. No seu sofrimento, no seu deserto, na sua angústia, na sua fraqueza, nas suas limitações, Deus quer ir até você.